Boa noite, irmãos. Graças a Deus estamos iniciando mais um ano, né? Pensávamos que esse ano não teríamos, né? Nossos 4 sábados com propósito, que já é uma programação de costume, né? Da nossa igreja de Urania, nossa cidade. Mas graças a Deus estamos aqui mais um ano, né? Vamos ler nossas Bíblias, irmãos, em Mateus 28. Fazer 2 leituras. Primeiramente, Mateus 28, versículo 19 e versículo 20. Esse ano vamos fazer um pouco diferente na nossa liturgia. Geralmente temos costumes de câmbio, que é um pouco mais prolongada. Esse ano vamos fazer um pouco mais simples. Tá? Então vamos ver todos juntos Mateus 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora Colossenses 1. Colossenses 1, versículo 19 e versículo 20. Vamos ler todos juntos novamente. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Olha, você vai fazer uma oração para a gente? Senhor nosso Deus, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos ao Senhor por mais um dia de vida, dia em que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida, dia em que Sua graça nos acompanhou, dia em que nós iniciamos mais um dia do 4 sábados com propósito. Nós te louvamos, ó Deus, porque mesmo em meio a tantas adversidades desse ano, tantas excepcionalidades, aprova o Senhor permitir que essa programação tão importante na vida da nossa igreja acontecesse. Nós te agradecemos por isso, ó Deus. Te agradecemos pela vida do reverendo Nilson, que está aqui hoje conosco para nos falar desse tema tão importante. Nós te agradecemos pela nossa mocidade que organiza essa programação com tanto carinho, com tanta dedicação e zelo. Te agradecemos pelo conselho da igreja que apoia essa programação. Te agradecemos pela junta diaconal que presta todo o serviço necessário para que tudo aconteça da melhor forma possível. E te agradecemos pela vida de cada membro da igreja que apoia, em especial aqueles que estão aqui presentes para aprender mais da palavra do Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar a respeito de como devemos observar todo o universo, tudo aquilo que foi criado pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, para que tenhamos uma excelente programação, sejamos edificados, fortalecidos na nossa fé, e que, acima de tudo, aprendendo todas estas coisas novas, sendo relembrados das coisas que já sabemos, que a nossa vida reflita o conhecimento que temos do Senhor. Que sejamos cada vez mais fiéis ao Senhor, para a honra, glória, louvor, poder e domínio do nome do Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Gratos e confiados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, antes de passar para o palestrante, algumas informações. Como todo ano a gente tem feito dessa forma, tem funcionado bem. Acho que a Sara vai passar por vocês entregando alguns papéis que o palestrante, durante a sua palestra, não vai abrir para perguntas. Então, vai deixar de discorrer sobre o assunto durante o período que ele quiser. E no final será aberto e permitido para algumas perguntas durante um tempo de 20 minutos, 30 minutos mais ou menos.
Essas perguntas serão escritas em um papel, serão filtradas as perguntas que serão feitas para ver se está condizente, né, com o assunto que será pregado hoje, e daremos o papelzinho para o palestrante para ele responder as perguntas. Tudo bem? Palestrante, Wilson. O irmão está aqui conosco hoje, o reverendo Wilson Júnior. Ele já é conhecido, já há alguns anos passados ele esteve aqui, falou sobre marxismo cultural. Quem se lembra, foi um estudo muito edificante. Naquela época, ano passado, ele pastoreava a igreja de Freguesia do Ó, e hoje ele é pastor da igreja presbiteriana de Pinheiros. Tá? O Wilson Júnior é um amigo, nós já tivemos a oportunidade de conversar algumas outras vezes, já nos conhecemos lá no seminário, nós estamos juntos. Então, é uma pessoa de extrema confiança, uma pessoa que entende do assunto e está aqui realmente para nos edificar. Então, concedo a palavra a ele aqui e vamos realmente prestar atenção em tudo para que nós absorvamos o máximo possível daquilo que ele tem de informação acerca da palavra de Deus que nos dá hoje. Deus abençoe, né? Graça e paz a todos. Eu que agradeço a honra de estar aqui, né? Agradeço mesmo pelo convite. O seminarista Alexandre me fez o convite lá no WhatsApp. E como eu sou um cara tão famoso assim, minha agenda não está lotada, então deu para aceitar tranquilo. Mas, é brincadeira, claro. É verdade que eu não sou famoso, obviamente, e que a minha agenda não é tão lotada assim. Mas eu dou graças a Deus e sinto honrado com o convite para estar aqui com vocês, né? Sabendo que é uma tradição de vocês, é isso mesmo, né? De fazer esses 4 sábados com propósito, ok? Então eu me sinto honrado por iniciar uma responsabilidade, né? A gente é um momento de alegria, um momento também de temor, né? De tremor, porque os irmãos vêm com uma expectativa. E a gente espera que pela graça de Deus a expectativa seja cumprida. Obviamente isso é somente pela graça de Deus e sem nenhuma falsa humildade. Eu não confio, obviamente a gente se prepara, né, da melhor maneira, mas nós confiamos que pela graça de Deus nós possamos passar esses minutos aqui que possam ser instrutivos para cada um de vocês, ok? Pelo que eu entendi, esses 4 sábados vocês vão, hoje vai ser cosmovisão, entender o que é cosmovisão, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que já conhecem, de repente reafirmar, e depois vocês vão aplicar, né, em várias áreas, política e outras áreas. Então, a responsabilidade aumenta, né, porque eu espero que Deus me use aí, apesar dos limites nossos, para que nós possamos relembrar, reafirmar, né, e expandir um pouco mais esse conceito aí que alguns já conhecem e outros de repente não conhecem tanto, vão poder conhecer hoje à noite. Eu não vou orar porque o Alexandre já orou, já pediu a direção de Deus nessa noite, e nós rogamos para que pela graça e misericórdia de Deus realmente nos abençoe nessa noite. Então o tema está aí e eu gostei bastante, né, da leitura que foi feita. Eu escolhi um outro tema, um outro texto bíblico para a gente ver, nós vamos ler. Mas eu queria só relembrar o primeiro texto que foi lido, Mateus 18, 18 e 19, né? Ali o famoso texto da grande comissão, quando Cristo, antes de ascender aos céus, ele deixa bem claro qual é a missão prioritária da igreja. A igreja faz muita coisa, né? Mas existe uma missão que é prioritária, que é estabelecida não por vocação, não é a maioria que decide isso. Quem decide a missão prioritária da igreja é o próprio Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. E segundo Cristo, né, segundo Ele é que manda, Ele que decide, Ele deu essa missão prioritária. Ide fazer discípulos de todas as nações. Então, discipulado não é algo periférico na vida da igreja. Discipulado é algo central. Não existe igreja sem discipulado. Não existe igreja sem a missão de pregar o Evangelho. Então, ide fazer discípulos, esse é o imperativo, não é o it, né? Vocês sabem muito bem, é o fazer discípulos. E como que se faz discípulos? Não é a gente que decide também não, é ele que já definiu. Nós fazemos discípulos, em primeiro lugar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em segundo lugar, ensinando-os. Então a ordem é fazer discípulos. E segundo Cristo, como é que faz discípulos? Batizando, obviamente que pressupõe que você pregou, né? E ensinando-os ao quê? Guardar todas as coisas que vos tenho dito,
E no final ele dá a garantia do sucesso da missão, né? Na verdade, no começo ele já dá a garantia do sucesso da missão. Eis que estou convosco, se Cristo está conosco, já é garantido que vai vencer. E no final, se alguém está tendo alguma dúvida, está errado, mas se tem alguma dúvida, ele já deixa bem claro, né? Eis que estou convosco todos os dias, até o dia que vocês continuarem crendo em mim. Não, eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos séculos, até a minha volta, para sempre. Cristo não nos abandonará. O que isso tem a ver com cosmovisão? Tudo, principalmente quando Cristo diz fazer discípulos, batizamos. Eu quero frisar principalmente o ensinando-os. Nós fazemos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos e as discípulas do Senhor Jesus Cristo, eles são feitos quando esse livro é aberto e é ensinado. E aí o que isso tem a ver com cosmovisão? Tudo, porque cosmovisão tem a ver com levar cativo o nosso pensamento à obediência do Senhor Jesus Cristo. Tem a ver com ensinar a palavra de Deus e buscar entender a aplicabilidade da palavra de Deus em todos os desafios da nossa vida. Todos os desafios da nossa vida. Ou seja, a palavra de Deus, embora às vezes ela não fale explicitamente sobre alguns assuntos, ela nos dá as estruturas claras para pensar política, economia, relacionamento, arte, cultura de forma geral, ok? Então, cosmovisão tem a ver com isso. É a visão de vida, são as lentes a partir das quais nós enxergamos a realidade. E isso, não tem como fugir disso, né? Qualquer assunto que eu colocar aqui para vocês, vocês vão ter algum tipo de postura. Eu vou ter algum tipo de postura. Resta saber se a nossa postura é bíblica ou não. Inclusive quando você fala assim, ó, não gosto desse assunto. Esse não gostar desse assunto é a sua opinião sobre esse assunto. Se a Bíblia diz que você não deve gostar desse assunto, tudo bem. Agora, se ela diz que esse assunto é importante e você não gosta, aí tudo mal, você está errado, eu estou errado. Então, cosmovisão tem a ver com isso. Mas já estou adiantando demais, vamos lá. Hoje, então, a gente vai trabalhar esse assunto. Não tem como fugir, tem alguns slides que são um pouco mais teóricos, tá? Então, eu peço um pouquinho da paciência de vocês, tá? Eu vou tentar ser prático, espero que eu consiga um pouco, vou dar alguns exemplos também. Espero não entrar tanto nas áreas, tá? Eu me esforcei para não entrar tanto nas áreas. Deu vontade de falar de política um pouco, mas eu vou deixar para o Alexandre, ele que vai. É você que vai falar? A bomba está com ele, tá bom? Então vou dar depois a gente vai fazer alguns exercícios juntos. E vocês fiquem à vontade para fazer perguntas no final, tá bom? Pode anotar aí a pergunta aí. Quando for difícil, eu não vou responder. Agora, quando for fácil, eu vou responder. Então, cosmovisão cristã, conceito, importância e algumas aplicações que nós podemos fazer. O texto que eu escolhi, bastante famoso também, né? É o resumo que o nosso Senhor faz dos mandamentos. O resumo que ele faz dos mandamentos, e lá ele diz assim, em Lucas 10, 27, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? Com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Eu quero frisar aqui o amar a Deus com todo o entendimento, porque isso tem mais a ver, tudo tem a ver com cosmovisão, tá? Inclusive o primeiro já começa aí. Cosmovisão, já começa a guardar aí. Cosmovisão tem a ver com aspecto cognitivo, tem a ver com intelecto, mas tem algo que vem antes, não é só isso. É possível, e você sabe bem disso, eu também sei bem disso, é possível que você tenha as crenças corretas, é possível que você, quando alguém faz alguma pergunta para você sobre algum assunto, e fala assim, ó, qual é a visão bíblica sobre o assunto X? É possível que você consiga expressar, escrevendo, ou então falando, ortodoxamente o que a Bíblia ensina sobre aquilo. Mas você sabe, e eu também sei, que é possível eu ter uma opinião bíblica e não viver aquilo que eu expressei e que está correto. É possível que eu faça orações lindas, mas eu não viva, eu não ilustre na minha vida aquelas orações. Cosmovisão tem a ver com pensar, mas o pensar nosso está fundamentado no nosso coração. Então tudo isso daqui tem a ver com cosmovisão. E eu sei que eu tenho uma cosmovisão correta quando eu consigo amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma. A alma aqui é o ser humano completo, não é só a parte material do ser humano. Amarás pelo Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então quero frisar essa terceira. Cosmovisão cristã tem a ver com amar a Deus
com todo o nosso entendimento. Ok? Só um parênteses rápido aqui. Alguém consegue obedecer isso daqui 100%? Não, né? Eu lembro do Paul Washer pregando uma vez e dizendo exatamente isso. Né? E ele faz essa pergunta: algum de vocês já conseguiu amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a sua força? Alguém aqui já conseguiu 1 minuto da vida no padrão da perfeição? Isso daqui é algo que intriga a gente. Perceba que a pergunta não é se você ama a Deus, não estou perguntando isso. É se você ama a Deus segundo esse padrão aqui. Não é 99% do seu coração, é 100% de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, com toda a sua força. Então, sempre quando nós confiamos em nós, a coisa não vai dar certo. A gente tem que confiar na perfeição de Cristo. Vamos lá então. Como que você... Isso aqui eu queria gastar um pouco mais de tempo, mas enfim. Vamos lá. Eu vou colocar algumas imagens aqui. Algumas têm alguma coisa escrita, outras não. Eu quero saber a reação de vocês, tá? Inclusive, se alguém quiser de repente levantar a mão nisso aqui, fica à vontade, tá? Como que você interpreta as questões a seguir? Vamos lá. Como você interpreta isso daqui? Você já deve ter ouvido, talvez não essa imagem, mas algo que lembra o ensino dessa imagem, né? Não importa a sua religião, se ela te torna um ser humano melhor. E aí nós temos várias imagens, símbolos de várias religiões, né? Religiões ali relacionadas ao mundo mais, o mundo oriental, né? Aquelas relacionadas à religião, às religiões ali da Índia. Você tem duas imagens de Jesus, né? Jesus lá no Império Bizantino, um Jesus um pouco mais, e a gente conhece um pouco mais no mundo mais católico romano, enfim. É isso mesmo, não importa a religião, se ela te torna um ser humano melhor. É possível ser um ser humano melhor seguindo uma outra religião que não nasça nas Escrituras Sagradas? Você pode dizer que não, mas tem muita gente que diz que sim. E se essa pessoa que diz que sim te apertar um pouco mais, você conseguiria explicar para ela por que não dá para ser um ser humano melhor sem Jesus Cristo? E se ela dissesse para você assim: olha, você é crente, né? Você está presbiteriano, né? Ok. Eu conheci os presbiterianos meio complicados, viu? E eu tenho, por exemplo, vou inventando aqui. Eu moro num bairro que à minha direita tem um vizinho que é presbiteriano. Complicado. E do meu lado esquerdo tem um budista. Tranquilo. Como que você sairia dessa? Tá? Claro que eu estou provocando vocês, né? Porque é para a gente fazer esse exercício mesmo juntos, tá? Vamos lá. Essa é uma frase do José Saramago. E aí tem uma arapuca, tem uma pegadinha. Se alguém quiser, tem uma contradição aí. A princípio, essa frase é daquelas que a gente gosta de colocar no Facebook, tá? E achando que está arrasando. Claro que se você coloca essa coisa, tem que falar, mas, enfim. Aqui tem uma contradição. Se alguém notar a contradição, pode levantar a mão e falar. Olha só o que ele escreve: aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro. A princípio parece muito legal, não sei, pode ser isso. Quando a gente ouve pela primeira vez, lê pela primeira vez, fala: poxa, que cara respeitoso, né? Sabe, não sei se você já teve essa sensação, tem frases que a gente não entende quase nada, mas ela parece legal, né? Eu olho para a frase, leio, ela pareceu legal. Se o Alexandre me aperta e fala assim: o que a frase quer dizer? Não sei, eu sei que é legal. Né? Essa é uma das típicas frases que parece assim arrasou. Mas ela é totalmente contraditória. Ninguém consegue notar a contradição dela? Por favor. Ele está falando que ele não quer convencer ninguém, dando pontos para convencer as pessoas que não convencer ninguém. É isso aí. Se eu tivesse, eu ia trazer um livro para sortear. É porque eu não trouxe, não ia acontecer para você. A gente sempre fala isso, a gente não traz, né? Brincadeira, mas é sério, você acertou exatamente isso. Olha só, ele está falando, aprendi a não tentar convencer ninguém. Tá, vamos ver se é verdade mesmo. Vamos ver. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonizar o outro. No momento que você concorda com ele, ele já te convenceu. Não existe neutralidade em nada. Essa palestra não é neutra. Essa frase dele tem um cheiro de neutralidade, mas é um cheiro que engana. Não é neutro coisa nenhuma, como você disse.
Se você lê essa frase e concorda com a frase, ele já te convenceu. Né? Segundo ele te disse ser espiritual. Ou seja, todos nós, ou melhor, nenhum de nós é neutro. Não existe livro neutro, não existe filme neutro, não existe série. Vocês que gostam aí de maratonar séries, nenhuma série é neutra. Tá? Resta saber se você sabe o que aquela série quer passar para você. Mas não existe neutralidade. Essa frase não é neutra. Tá? Essa é uma outra, eu fiz questão de não colocar o nome do infeliz que a fez. A princípio também parece muito piedosa. Né? Jesus não é uma crença, é uma presença. Quem criou essa frase, quer deixar, entre outras coisas, quer deixar bem claro que Jesus Cristo é aquele que entra na nossa vida do dia a dia. Isso é verdade. Jesus é uma presença real. Isso é verdade. A segunda parte é verdadeira. O problema é o começo dela. E quem a escreveu, né, quem a criou, é uma pessoa que não gosta de doutrina. É uma pessoa que não gosta de ortodoxia. Né? E Jesus, ele é uma presença? É uma presença, claro que é. Mas ele também é uma crença. Tanto é que, olha só, um exercício, por favor. Tanto é que se a presença de Cristo estivesse aqui, encarnada aqui, para saber se ele é Cristo, eu teria que perguntar, quem é o Senhor? O que o Senhor prega? E ele respondendo de acordo com a palavra, ok, então existe uma sintonia. Né? Se essa pessoa chega para mim e fala, Nilson, você concorda com essa frase? Jesus não é uma crença, é uma presença. Tá, essa presença ensina o quê? Porque eu quero conhecer o que ele ensina. Esse Jesus Cristo que nós lemos no início da nossa programação. E de fazer discípulos de todas as nações. Se é uma pessoa que não desiste, então não, essa presença não é Cristo. Então perceba, frases que às vezes parecem bonitinhas, né? Fofinhas, né? Que emocionam um pouco, mas são extremamente perigosas. Extremamente perigosas. Será que existe neutralidade jornalística? Né? Esse é outro exercício de cosmovisão. Eu fiz questão de pegar o mesmo, né? É da BBC. Tanto uma quanto outra. Isso aconteceu nas Olimpíadas da China. Né? Primeiro, né? Duas mulheres, né? Uma se declarando para a outra, e olha só como é que a BBC interpretou isso daí. Ela é o amor da minha vida, né? Entre aspas ali. A proposta de casamento olímpica que comoveu o mundo. Agora, a mesma BBC, quando um homem, né, pediu uma mulher em casamento, olha só como foi. Pedido de casamento de atleta chinesa. Romantismo ou pressão masculina? E você acredita que existe neutralidade jornalística, né? Só para a gente ter uma ideia. Vamos lá. Será que existe neutralidade artística? Essa música aqui, inclusive eu ouvi pela tarde, né? Eu nunca tinha ouvido, até porque eu não gosto dessa cantora. E acho que ela tem lá uma voz bonita. Eu não sou artista e não tenho condições técnicas de julgar a arte, um aspecto técnico, tá bom? Então essa não é a proposta aqui não. Eu creio que inclusive ela deve ter pontos positivos, tecnicamente, em algum tipo de música que ela faz. Não é que eu gosto, mas isso não vem ao caso. A minha questão aqui, o exemplo que eu vou dar é da letra. Nenhuma letra, ela é neutra. Todas as letras dos cânticos, as letras dos hinos, e qualquer letra de qualquer música, de qualquer estilo, ela sempre expressa uma cosmovisão. Tá? Eu peço perdão pelo tamanho da letra, inclusive se vocês quiserem chegar um pouco mais para frente, fique à vontade. Tá? Eu vou passar aqui rapidinho, e obviamente eu vou tocar e nem cantar e nem colocar para vocês ouvirem. Eu quero só a letra, olha só, preste atenção. É até um pouco difícil de ler. A alegria do pecado às vezes toma conta de mim. E é tão bom não ser divino, me cobrir de humanidade me fascina e me aproxima do céu. Eu gosto de estar na terra cada vez mais, minha boca se abre e espera, o direito ainda me profano, do mundo ser sempre mais humano. Perfeição demais me agita os instintos. Quem se diz muito perfeito, na certa encontrou um jeito insosso para não ser de carne e osso. Para não ser, é uma letra da Zélia Dunga, né? Hoje à tarde eu ouvi ela cantando com o Paulinho Rosco, uma coisa assim, outro cantor. Dá para perceber, às vezes
Às vezes nós falamos, às vezes quando isso acontece mais com os jovens, né? Eu agora que eu não sou tão jovem, eu posso falar mal dos jovens, estou brincando, só para descontrair. Mas eu lembro, né? Eu vou falar de vocês, falar de mim quando eu era mais jovem, onde meu pai às vezes me flagrava, né? Lá num disco de vinil, vocês nem sabem o que é isso, né? Um disco de vinil ouvindo alguma música lá, ele falava, ó, cuidado disso daí. Eu falava, a frase. E eu achava que eu estava sendo sábio, né? Pai, é só música. Ou então falava assim, ó, pai, eu só estou ouvindo. Fica tranquilo que eu sou cabeça. Eu não vou deixar a música me influenciar. Porque eu sou cabeça, o senhor sabe disso. Cabeça de bagre, né? É impossível. Eu não estou falando assim que você vai ouvir essa música e vai fazer o que a música está pedindo. Não estou falando necessariamente isso. Eu estou falando que no momento que você se dispõe a ouvir, consciente ou inconscientemente, isso está te influenciando. Assim como hinos, né? Às vezes você vem na igreja, você não queria vir na igreja, mas por algum motivo, o acordo lá que você tem com seus pais, vai na igreja sim. Aí você vem emburrado. Eu sei que ninguém, que nunca aconteceu com vocês, é só comigo que já aconteceu isso. Mas tentem imaginar, eu sei que é difícil, mas tentem imaginar que um dia vocês vieram na igreja emburrado. Tá? Eu sei que é difícil, mas já aconteceu comigo algumas vezes. Então você veio emburrado, sentou lá no fundão. Não estou falando que quem está no fundão está emburrado, tá? Nada disso. É só vocês não dormirem aí. Então você veio emburrado. E aí o culto começou. E aí aquela sucessão de oração, um cântico, um hino, e aí aquele emburramento seu vai começando a ser quebrado. Aí vem mais um hino. Você não quer ouvir oração, mas o pastor pede oração para alguém e uma pessoa vai lá e ora. E pede perdão, e ora para alguém que está enfermo. E aquela sucessão, né, a liturgia, hino, cântico, oração, e aí vem a palavra de Deus. Você sai do culto diferente de quando você entrou. As liturgias nos moldam. Ouvir e ler uma música dessa daqui, se a gente se submeter, ficar muito tempo ouvindo coisas desse tipo de natureza, que zomba do divino e que elogia o que é profano, não vai dizer que você vai ouvir isso daí e você é tão poderoso ou poderosa que não deixa isso te influenciar. Isso é mentira, você sabe disso. É uma mentira que às vezes você conta para você, tudo bem. E às vezes você até acredita, mas é mentira do mesmo jeito. Então as músicas nos influenciam, as boas e as más. O culto nos influencia, tudo de alguma forma influencia para o bem e para o mal. Tá? Cosmovisão tem a ver com a leitura de tudo isso daí. Vamos lá. Eu preciso de uma cobaia. Por favor, alguém vem aqui. Não sejam tão tímidos. Pode ser. Quem sabe ler, vem aqui. Quem souber ler, por favor, vem aqui. Ó, vocês estão atrás, vocês vão perder. Fica um pouco mais para frente, tem algumas coisas aqui, tá? Consegue ler? Por favor, leia. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última e as últimas letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma total bagunça que você pode ainda ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Palmas para ele, por favor. Mesmo a turma que está aí atrás, deu para entender? Está tudo trocado. Eu sei que quem não conhecia esse exemplo aqui, eu acho que a maioria não conhecia. Quem conhecia esse exemplo, levanta a mão. Alguns já. Até que tem bastante. Isso foi uma surpresa para todos. Vocês me frustraram agora. Mas enfim, serve, faz de conta que vocês estão vendo pela primeira vez. As letras estão todas trocadas, mas mesmo assim o Lucas conseguiu ler. E você também conseguiria ler. Por quê? O que isso tem a ver com cosmovisão? Lucas é um brasileiro, fala português, escreve português, lê em português, e você não pensou tanto para ler, você simplesmente foi lendo. Uma ou outra ali, mas mesmo assim você foi lendo. Foi meio que no instinto. Né? Por quê? Porque existe uma estrutura inconsciente e que te ajudou a ler. Se fosse uma pessoa, né? Se fosse um japonês, não conseguiria. Porque ele não tem essa estrutura inconsciente nele que o capacite a ler. Na cosmovisão, guardado o que deve ser guardado, acontece algo muito parecido.
né? Quando a gente fala, né? Falo, sei lá, fica aquelas brincadeiras. Corinthians, para um palmeirense, instintivamente já, opa, que esse cara quer. Um corintiano, né? Um corintiano já de repente já gosta, né? Vocês gostam de falar o é nóis, né? Aquela coisa assim, né? Eu sou flamenguista, então fala uma coisa assim, opa, estamos juntos. Vascaíno, opa, é complicado, né? No futebol tem isso, na arte tem isso, na religião tem isso. Se tivesse um judeu aqui, e quando se coloca uma foto de Adolf Hitler, pode ser que para você simplesmente só lembra, né, daquele cara que matou muita gente. Para um judeu soa diferente, porque ele tem uma estrutura que o leva a interpretar de uma outra forma. Ok? Vamos lá. O que é cosmovisão? Tem alguns exemplos. Esse slide é mais teórico, então eu vou tentar passar rápido. O último parágrafo que é um pouco mais, um pouquinho maior, e eu quero que vocês entendam isso aqui. Duas informações aqui históricas, tá? Curiosidade. Depois eu vou dar uma indicação bibliográfica, quem quiser se aprofundar, fica à vontade. Então, cosmovisão é uma palavra traduzida lá do alemão, né? Que é essa coisa estranha aqui, né? Eu só sei mais ou menos o que o professor falava, lá a gente decorou junto com ele. Né? Essa palavra aqui, o Weltanschauung, né? E ela foi utilizada pela primeira vez. Obviamente, cosmovisão não está na Bíblia. A palavra cosmovisão não está na Bíblia. A segunda trindade não está na Bíblia. Teocracia não está na Bíblia. Mas o conceito da trindade está lá. O conceito de teocracia, governo de Deus, está lá. O conceito de cosmovisão, não o conceito, né, mas a ordem para que a gente olhe para a realidade a partir das lentes das Escrituras, está aqui. Okay? Então, quem utilizou pela primeira vez foi esse filósofo cristão, o Immanuel Kant, mas depois foi o Wilhelm Dilthey quem utilizou esse termo de uma forma mais específica. Okay? O que é cosmovisão? Depois o slide fica com vocês, aí vocês brincam com isso aqui. Ó. Cosmovisão é um compromisso. Antes de ser uma coisa de pensar, é um compromisso. É uma coisa que simplesmente você gosta ou não gosta. A princípio você não pensa para isso. Simplesmente você tem uma atitude. Tá? Assim como o Lucas leu, ele leu, eu não consigo pensar tanto assim. Simplesmente leu, e uma ou outra que você deu uma demoradinha, o que seria para todos nós, simplesmente foi. Tá? E depois eu vou dar alguns exemplos, algumas coisas que vão provocar, de repente, reações diferentes em vocês. Vocês vão pensar a princípio, vocês vão simplesmente olhar e gostar, olhar e não gostar. Nessa letra da Zélia Duncan que eu li aqui, simplesmente você lê e você fala, não precisa pensar tanto. Um crente, quando vê o elogio ao pecado e uma crítica àquilo que é santo, ele não pensa muito, não, simplesmente gosta. Então, cosmovisão tem a ver principalmente com esse compromisso, tá? É um compromisso, é uma orientação fundamental do nosso coração, tá? Que pode ser expresso por uma narrativa ou como um conjunto de pressuposições. Preste atenção. Essas pressuposições podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas. Eu creio que todo mundo aqui gosta de algumas coisas que não deve gostar, infelizmente. Então é possível, infelizmente, que nós gostemos de coisas que não deveríamos gostar, e quando alguém nos questiona por que a gente gosta de coisas que nós não deveríamos gostar, nós damos as nossas justificativas. Para a gente cola, mas do ponto de vista da Bíblia nunca vai colar. Então todo mundo aqui tem cosmovisão, todo mundo aqui tem uma visão de vida, tá? E às vezes, quando a sua cosmovisão está fundamentada nas Escrituras, é verdadeira. Quando tem um pouco de Escritura mesclado com um ismo, né? Vamos supor que a visão que você tem sobre a questão do gênero, ela está baseada um pouco nas Escrituras, mas você gosta um pouco lá de Simone de Beauvoir e outras, né, de outros escritores, e vamos supor que a visão que você tem do masculino e feminino tem um pouco de Bíblia e um pouco de machismo ou feminismo. Então a sua visão é parcialmente correta. Agora, se a sua visão sobre a questão do gênero é baseada em nada das Escrituras e somente em livros, né, de escritores ou machistas ou feministas, então a sua cosmovisão você tem, mas ela está totalmente errada. Isso acontece com você, comigo e sobre qualquer assunto. A nossa cosmovisão pode estar correta, parcialmente correta
ou totalmente errada. Ok? Vamos lá. E essa visão, né, nós sustentamos consciente, subconsciente, e essa visão que nós temos, ela pode ser consistente ou inconsistente. Às vezes você, né, chama lá para ir na tua casa, eu, minha esposa e minha filhinha, que está com 22 dias de vida, recém-nascida, a Valentina, aí você chama o pastor, vamos lá em casa para comer uma feijoada. E aí na hora lá que a gente está sentado à mesa, você começa a fazer perguntas para mim. E vamos supor que se tivesse a expectativa de que, por ser um pastor, eu tivesse uma visão política mais assim assado. E eu começo a falar para você o que eu penso sobre política ou qualquer outro assunto, e eu vou numa outra direção. A minha visão sobre qualquer assunto, ela pode ser consistente, biblicamente falando, ou totalmente inconsistente. Pastor, onde você tirou essas ideias? Rapaz, eu acho que foi lá do que me ensinaram lá na faculdade. Tá, mas não era para o senhor pensar igual a Bíblia pensa, não? Não estou falando que está certo, por favor, tá? Está errado, se eu sou assim, está errado. Mas infelizmente isso pode acontecer. E quando acontece, está errado. Né? Quando eu tenho uma visão sobre qualquer assunto inconsistente, obviamente, inconsistente está errado. Mas isso infelizmente pode acontecer. E se acontece, eu tenho que ter consciência disso e buscar a correção. Ok? Vamos lá então. E no finalzinho, né? Essa visão que nós temos, ela é sobre a constituição básica da realidade e ela fornece o fundamento sobre o qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Às vezes quando o pai fala, puxa, como é que você consegue ser tão cabeça dura? Eu já te falei para não fazer e você fez. Aí você fez de novo. E você fez de novo, está fazendo pela quarta vez. É porque não é só uma questão cognitiva de entender. Às vezes você entende que você está até errado, que não vai dar muito certo. Mas existe algo mais profundo e mais forte que diz que você tem que fazer aquilo. E você vai lá e faz. Cosmovisão tem a ver com isso. As visões erradas e as visões certas que nós temos sobre os mais variados assuntos da nossa vida. Vamos lá. O Alvin Toffler, um estudioso também, ele diz o seguinte: toda pessoa carrega em sua cabeça, né, um modelo mental do mundo, uma representação subjetiva da realidade externa. Por eles serem filósofos, né, pensadores, então sempre usam essas palavras às vezes um pouco diferentes, às vezes um pouco complexas, né? Mas todos nós aqui temos opinião sobre as coisas. Por exemplo, não precisa fazer seminário, para você chegar à conclusão de que a Bíblia, ela ensina sobre ela mesma que ela tem pelo menos quatro características. A Bíblia ensina sobre ela mesma pelo menos essas quatro características, esses quatro atributos. Vou citar aqui. Ela é inspirada, por ser inspirada, consequentemente, ela é inerrante, ela não erra, eu erro. Pregação pode ser corrigida, a palavra não. Então a Bíblia é inspirada, ela é inerrante, por consequência, ela é autoritativa, ela tem autoridade naquilo que ela fala, e por consequência, ela é suficiente. Ela não pode ser complementada. A minha palestra, com certeza, ela tem que ser complementada. A pregação, inclusive, é de Calvino, por mais que às vezes não pareça que é, mas ela pode ser complementada, porque Calvino não era inerrante, né? Mas isso não pode falar nas Escrituras. Agora, mesmo a Bíblia ensinando claramente que ela é inspirada, inerrante, autoritativa e suficiente, isso é um dado objetivo. Objetivo. A sua opinião subjetiva, de repente, pode falar assim: mas eu não concordo não, eu acho que a Bíblia erra. Quando uma pessoa chega a dizer isso, é porque já existe um ídolo falando mais alto ao seu coração do que o próprio Deus. Sempre é assim. Sempre é assim. Quando a Bíblia ensina, por exemplo, que quem criou o Estado não foi o homem. O Estado é uma instituição criada por Deus. Bom, isso está na Bíblia. Um dos textos clássicos para falar sobre isso é Romanos 13. Agora, quando mesmo você sabendo que quem criou o Estado não foi o homem, não foram os homens, não foi a sociedade, não foi a civilização, foi o próprio Deus. Aí você vem com aquela frase e fala assim: bom, na minha opinião não é muito assim não. Existe um dado objetivo. O Estado foi criado por Deus.
A família foi criada por Deus. A igreja é uma ideia de Deus. Se você tem uma opinião subjetiva diferente, é porque você está enxergando a realidade não com a lente das Escrituras, mas com a lente de uma outra coisa, de um outro ismo humanista. Está dando para entender o que eu estou falando? Ok? Vamos lá. E sempre quando nós falamos em cosmovisão, nós temos que lembrar de pelo menos essas 3 palavrinhas aqui. Tem alguns autores que preferem utilizar 4 palavrinhas, e não tem problema, tá? Eu vou utilizar essas 3. Quais são essas 3? Criação, queda e redenção. Quando você quiser entender qualquer assunto, é claro que isso é mais difícil, mais complexo do que eu estou colocando para vocês. É mais, tá? Eu também estou aprendendo sobre isso, obviamente. Mas, por exemplo, como entender as dificuldades relacionais que nós temos na família? Olha para o que a Bíblia fala. E um quadro que ela te ensina é esse daqui. Os relacionamentos familiares foram criados, criação, por Deus. Perfeitos. Criação. Tudo foi criado perfeito. Agora, por que tem problema? Queda. Os relacionamentos familiares e os sociais que foram criados, foram elaborados por Deus, perfeitos, eles sofreram os efeitos da queda. Eles foram manchados, maculados pelo pecado. Então nós não amamos mais a Deus sobre todas as coisas. Eu não amo mais o próximo como a mim mesmo. Eu amo a mim mesmo acima de Deus e do próximo. E isso faz com que os relacionamentos com Deus, com o próximo e com o mundo sejam quebrados. Criação, queda. Se a história termina aí, acabou. Não tem mais solução para ninguém. Um abraço. Acabou. Ainda bem, graças a Deus, que existe redenção. Tudo foi criado perfeito por Deus. Aquilo, tudo que foi criado perfeito por Deus, foi manchado e maculado pelo pecado. Mas o próprio Deus, isso já estava nos propósitos eternos, né? Ele oferece em Jesus Cristo redenção para todas as esferas. Ele oferece redenção em Cristo Jesus para os nossos relacionamentos quebrados na família, na igreja e na sociedade. Política, olha lá, criação, queda e redenção. Economia, criação, queda e redenção. Qualquer outro assunto. É claro que quando a gente vai exercitar isso, a gente quebra um pouco mais a cabeça, né? Até porque quem dera que fosse assim, eu só entendi isso daí, vou voltar para minha casa, agora não vou ter mais problema. Não é assim que funciona. Na verdade, é melhor, é muito melhor do que isso. O que Cristo faz conosco é muito melhor do que isso, né? Do que simplesmente chegar e estar tudo resolvido. Nós temos a certeza de que hoje a redenção já começa na nossa vida, e essa redenção ela vai ser terminada lá nos novos céus e nova terra, onde tudo será perfeito. Todos os relacionamentos serão perfeitos, tá? Então, quando a gente fala de cosmovisão, lembre-se dessa tríade, dessas 3 palavrinhas, que nos ajudam a entender todas as esferas: criação, queda e redenção. Vamos lá. A importância da cosmovisão, e lembre-se dessas 3 palavrinhas, outras 3 palavrinhas, tá? Cosmovisão como lente, fundamento e rede. Sempre quando você pensar em cosmovisão, e quando você exercitar a sua cosmovisão em qualquer assunto, tente sempre pensar nessas 3 palavrinhas. Para uma cosmovisão ser boa, lembre-se da lente. Lente, então, né, é aquilo a partir do qual nós enxergamos. Eu sempre dou esse exemplo, eu peço perdão por dar de novo, né? Eu, hoje, pela graça de Deus, tenho uma boa visão. Se eu tivesse, eu creio que lá no último, onde o Mateus está sentado lá, eu conseguiria enxergar o que está aqui, né? Praticamente um Thundercat, né? Tem a visão além do alcance. A minha esposa, Thundercat, eu não tenho a idade, mas mais novos nem sabem, mas tem mais de 30 sabem porque é Thundercat. Passa lá no Tomcast, no canalzinho de desenho antigo, enfim. A minha esposa, Fernanda, ela tem 9 graus de miopia. Então, se ela tivesse sentado, provavelmente, eu acho que aqui onde o Alexandre está, e tivesse aquelas letrinhas pequenas, ela teria, detalhe, sem óculos e sem lente, ao natural, ela provavelmente não conseguiria ler. Agora, com a lente certa, ela consegue ler. Lembre-se disso. Eu estou falando que é a coisa mais óbvia do mundo.
Com a lente certa, nós conseguimos enxergar a realidade. Eu sei que todos nós, provavelmente, já fizemos aquele exercício, né? Às vezes, quando pega um óculos mais forte de alguém e tenta colocar, né? Aí a gente dá aquela... dói um pouco o nosso olho, né? Quando de repente, por exemplo, se eu pegar o óculos da minha esposa de 9 graus e colocar no meu, vai doer. Com a lente errada, nós enxergamos errado. Agora, com a lente certa, ela vai enxergar corretamente. Então, lembre-se disso. Para enxergar qualquer assunto, esses exercícios que vocês vão fazer nos próximos 3 sábados, vocês só vão acertar com a lente certa. Com a lente errada, vocês vão entender qualquer assunto, na verdade, vocês não vão entender. Vocês vão entender de uma forma distorcida. Ok? Então, sempre que a gente pensa em cosmovisão, lembre-se da lente. Lembre-se também do fundamento. Aquela questão do iceberg, né? A ponta do iceberg parece que é o iceberg todo, mas não, é só a ponta. Se você quer entender o iceberg, você tem que entender aquilo que está mais profundo dele. Vocês não me conhecem porque eu estou dando essa palestra. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Quem me conhece é quem convive comigo. E aí vê os meus defeitos, vê algumas possíveis virtudes só pela graça de Deus. O que isso tem a ver com cosmovisão? É que cosmovisão tem muito mais, é muito mais profunda do que a gente imagina. Não é só o discurso, é aquilo no qual se fundamenta o discurso. Por exemplo, dá para imaginar um pouco o que se passava na cabeça da Zélia Duncan quando criou aquela música? Esse exercício ninguém consegue completar, eu não consigo. Mas dá para imaginar, né? Tem que imaginar alguém que pensou para escrever aquela letra, ensaiou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, quis gravar aquilo e canta aquilo sorrindo. Não é só a letra, é aquilo que está por detrás da letra. E a cosmovisão, ela sempre está fundamentada não no aspecto cognitivo, repito mais uma vez, é naquilo que a Bíblia chama de coração. E aí eu repito mais uma vez, hein? Coração, repito o que eu falei na palestra lá que eu dei uma ano retrasada passada. Coração, biblicamente, não é o órgão que bombeia sangue. Isso é uma biologia. Coração, no sentido hebraico, bíblico, não é a sede, né? A sede dos afetos e das emoções. Isso é na literatura ocidental. Coração, do ponto de vista bíblico, é aquilo que existe de mais profundo no nosso ser. No sentido ocidental, a gente até fala um popular, né? Com a mente a gente pensa, com a mente a gente pensa e raciocina, e com o coração a gente sente. Está certo no seguinte sentido, na concepção ocidental, na poesia ocidental. Biblicamente não. Biblicamente, com o coração nós sentimos, nós pensamos, nós raciocinamos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. O pecado é tão profundo que ele atingiu o nosso coração. E você não consegue ir até o seu coração e resolver o problema do pecado. Quando a salvação ocorre, quando a regeneração ocorre, ela é tão profunda que vai até onde? No nosso coração. Porque o único que tem acesso ao mais profundo do nosso coração é o próprio Deus. Então, isso aqui já tem uma lição para a gente. Qualquer tipo, você nunca vai experimentar uma mudança cosmovisional, palavra chique, você nunca vai experimentar uma mudança real na sua vida, simplesmente porque lê livros. A leitura é um dos elementos dentro desse processo. A gente sabe que é possível ler a Bíblia, mas não ser transformado. Claro que é possível. Não existe transformação sem passar pelas Escrituras, ordinariamente. Existe, o Alexandre sabe bem disso, depois ele explica com detalhes. Existe uma linha teológica, né, que é o liberalismo teológico. Os liberais em teologia são aqueles caras que, não só como eu, que já esqueceu boa parte do que eu aprendi lá de grego e hebraico, não. Um liberal, de fato, é um cara que fala grego, fala hebraico, lê a Bíblia no original. E, inclusive, pasmem, se você às vezes tem uma dúvida das Escrituras, e chega de repente com um liberal e fala assim:
que esse texto quer dizer? Ele lê no original e fala, ó, o texto está dizendo isso, isso e isso. E é correto, ele interpreta corretamente. Aí você fala assim, ó, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você está interpretando corretamente, lê a Bíblia no original, mas você não é crente? Eu disse, não, eu leio porque esse é o meu ofício. Tecnicamente é isso que eu faço, mas eu não creio em Deus. Um liberal é aquele que não crê em milagres. O liberalismo teológico é uma praga, né? Uma praga que matou muitas igrejas na Europa e em outros lugares do mundo, e que uma das suas principais características é o quê? É tirar tudo aquilo que é sobrenatural das Escrituras. Então, o liberal não acredita em sobrenaturalidade, no nascimento virginal de Cristo, não acredita na ressurreição. Paulo já dizia, se Cristo não ressuscitou, vão é a vossa fé. Então é possível ler e não ser transformado. Agora, para ter transformação tem que ler, ou você tem que ouvir. A fé vem pela pregação da palavra de Deus. Mas voltando ao meu ponto, qualquer mudança na nossa visão de vida, ela tem que acontecer quando algo antes acontece, que é a mudança no nosso coração. Enquanto não atingir só o nosso coração, melhor, deixa eu corrigir. Enquanto não atingir o nosso coração, nós às vezes continuaremos com às vezes opiniões corretas sobre alguns assuntos, mas fazendo coisas erradas, completamente contrárias àquilo que a gente sabe que é correto. Então, lente, fundamento e rede. Rede aqui tenta pensar na realidade do pescador, não aquele que pesca com vara, que pesca com rede. Eu nunca pesquei na minha vida, mas eu acho que todo mundo consegue fazer esse exercício. Tenta imaginar que você vai pescar e a sua rede, ela tem, a gente sabe que a virtude de uma rede, ela é proporcional à perfeição do entrelaçamento, né? Dos espaços que existem na rede. Quanto menor for o espaço, maior é a possibilidade de você pegar bons peixes. Agora, você tem que imaginar uma rede que tem às vezes espaços pequenos, espaços grandes, cheia de buraco. Essa não é uma boa rede. Deu para entender esse exemplo? Uma rede mal construída, com buracos grandes e pequenos, ela vai deixar peixes escaparem. Uma cosmovisão, para ser boa, ela tem que ter consistência e coerência lógica interna. Você não pode falar uma coisa e depois falar uma outra coisa contrária ali. Para ser uma boa cosmovisão, lembre-se da rede do pescador, coerente, consistente, e aí você vai realmente entender o que está acontecendo à sua volta. Vamos lá. Os bereanos sempre são um modelo para a gente, e aqui eu quero passar bem rápido, né? O texto ali de Atos 17. Abra sua Bíblia rápido, por favor, esse texto. Atos 17. Atos 17, 10 a 15. A experiência diferente ali de Tessalônica, que sempre gostavam de ouvir as novidades, os bereanos eram diferentes. Era uma turma diferente e que serve de exemplo para a gente. Lá está escrito assim, Atos 17, 10 a 15. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. O versículo que mais nos interessa aqui para os propósitos da nossa fala é o versículo 11. E aqui nós destacamos aqui os dois comportamentos dos bereanos. Em primeiro lugar, a primeira e principal virtude dos bereanos é o quê? É a avidez em receber a palavra de Deus. Eles eram ávidos, eles amavam a palavra de Deus. E a partir da palavra de Deus, eles interpretavam a realidade. Né? Aqui tem várias outras versões, né? Receberam a palavra com toda avidez, de bom grado receberam a palavra, receberam a mensagem com grande interesse,
receber a palavra com ansioso desejo. Nem sempre, infelizmente, nós temos ansioso desejo pela palavra de Deus. Lembremos dos bereanos. Em segundo lugar, sim, a segunda virtude dos bereanos é o seu discernimento bíblico. Só é possível ter o segundo ponto se você tiver o primeiro. Sem amor pela palavra de Deus, não existe discernimento bíblico. Sem amor pela palavra de Deus, é porque o meu amor está em outro ismo. Ou está no machismo, ou no feminismo, ou no capitalismo, ou no conservadorismo, ou no liberalismo, ou no marxismo, ou na onde for. O ismo que você quiser. Se não for Cristo no centro, é porque o seu amor está em outro ismo. E é a partir desse outro ismo que você vai interpretar tudo, inclusive a Bíblia. Quando o meu amor não é pela palavra de Deus, eu interpreto inclusive a palavra de Deus pelo meu outro amor. É por isso que a turma quer empurrar liberalismo da Bíblia, conservadorismo da Bíblia, marxismo da Bíblia, feminismo da Bíblia, Jesus, o maior feminista que existiu, Jesus, o maior psicólogo que existiu, Jesus, o maior socialista que existiu. Bobagem, mentira. Jesus não se encaixa nesses esquemas humanos. Jesus transcende tudo isso. Só é possível esses caras escreverem essas bobagens porque a avidez deles não é pela palavra de Deus, é pelos ismos humanistas apóstatas. Chique isso, né? Ismos humanistas porque tem um homem no centro, apóstatas porque abandonaram, apostasia, abandonaram o primeiro amor. Deu para entender isso? Ok? Vamos lá. A cosmovisão, ela molda a nossa experiência e a nossa experiência molda a nossa cosmovisão. Aqui eu vou dar, meu tempo eu sei que já deve estar acabando, vamos lá rápido. Eu quero fazer um exercício rápido com vocês, não vai dar para ler tudo, tá? A pergunta é, por que o frango atravessou a rua? Vão existir várias respostas diferentes, obviamente, porque cada um desses interlocutores tem uma cosmovisão diferente. Eu sei que é estranho, mas eu acho que vocês vão entender até o final. Pergunta é, acho que já ouvi, vocês já também, alguns já devem conhecer essa brincadeira, né? Por que o frango atravessou a rua? Para o Rousseau, segundo ele, o que eu posso dizer é que o frango, por natureza, é bom e a sociedade é que corrompe e o leva a atravessar a rua. Rousseau é aquele cara que dizia: o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Por que o frango atravessou a rua, segundo Freud? Na verdade, a estrada representa a relação com o seu progenitor, com seus pais. E o frango não é um bem, e o frango não é bem o frango. O fato de o frango ter cruzado a rua é um sintoma da insegurança sexual. Freud é aquele que vê tudo como questões sexuais. Por que o frango atravessou a rua? Para Marx, porque o atual estágio das forças produtivas exigia uma nova classe social de frangos, capazes de cruzar a rua. O Einstein, por que o frango atravessou a rua? Perceba que cada um tem a sua cosmovisão. Se o frango cruzou a estrada, ou a estrada moveu o frango, depende do ponto de vista, tudo é relativo. Einstein é o cara que inventou a teoria da relatividade. Blaise Pascal, como saber? O coração do frango tem razões que a própria razão desconhece. Fernando Henrique Cardoso, por que o frango atravessou a rua? Por que ele atravessou a estrada? Não vem ao caso. O importante é que o plano real, com o plano real, o povo está comendo mais frango. Né? Tem mais. Por que o frango atravessou a rua da terra? É uma pouca vergonha, uma barbárie. Põe no ar as imagens do frango atravessando a rua. Eu sei que é uma brincadeira, tá? Mas é só para ilustrar o fato de que é uma pergunta só. É um fato só. Mas são várias respostas. Porque eles utilizam óculos diferentes. Tá? As feministas, por que o frango atravessou a rua? Para humilhar a galinha, num gesto exibicionista, tipicamente machista, tentando além disso convencê-la de que enquanto galinha, jamais terá habilidade suficiente para cruzar a estrada. Paulo Maluf, o meu governo foi que construiu mais passarelas para frangos. Quando for eleito novamente, vou construir galinheiros neste lado, para o frango não ter mais que atravessar a estrada. Está terminando. O Rousseau,
O frango, por natureza, repetir, perdão, o Martin Luther King, essa aqui é profunda, hein? Martin Luther King, por que o frango não sorriu? Eu tive um sonho, né? I have a dream. Vi um mundo no qual todos os frangos serão livres para cruzar a estrada, sem que sejam questionados por seus motivos. É uma brincadeira, ok, mas é só para ilustrar isso. É uma realidade só. Os óculos são diferentes, as respostas são diferentes, né? Como que o culto deve ser? A Bíblia ensina, mas as pessoas têm concepções diferentes, né? Pode teatro no culto? É uma pergunta só. A Bíblia dá as... Eu não sou, por favor, eu não sou contra teatro, vou deixar bem claro isso, tá? A questão é teatro no culto. A pergunta é: teatro é elemento litúrgico num culto bíblico? Só tem uma resposta, gente, uma boa. Não. Ah, então você é contra o teatro? Não, sou a favor de teatro. Para evangelização. E faço os melhores teatros. Mas teatro nunca foi elemento litúrgico de um culto bíblico. Nunca foi. Mas as pessoas, de repente, têm concepções diferentes, né? Concepções totalmente diferentes. É possível, a pergunta sua é possível batismo virtual? Uma pergunta só. Só tem uma resposta bíblica. Não. A coisa mais óbvia do mundo. Eu estou falando aqui é 1 mais 1 são 2. Mas não é todo mundo que concorda. Porque quando eu não olho mais para as lentes das Escrituras e olho para outras lentes, as respostas vão ser diferentes. Apesar de tudo isso aqui ser uma brincadeira, é para ilustrar coisas que são sérias. Vamos lá. Testa a sua cosmovisão. Agora é para você testar. 10 minutinhos já vou lá. Testando a sua cosmovisão, como você responde a essas perguntas? O que ou quem deu origem às coisas? A sua resposta a essa pergunta começa a mostrar um pouquinho da sua cosmovisão. Segunda pergunta: o que é o homem? O homem é um ser que veio do acaso? O homem é um ser que foi criado? A resposta que você der mostra a sua cosmovisão. O que acontece às pessoas quando elas morrem? O que você responde mostra a sua cosmovisão. A sua resposta a essa pergunta pode ser consistente, inconsistente, coerente, incoerente, pode ser bíblica ou antibíblica, mas é uma resposta. E essa resposta reflete a sua cosmovisão. Tá? É possível conhecer as coisas de fato ou tudo é uma questão de opinião? O modo como você responde essa questão mostra a sua cosmovisão. Como sabemos o que é certo ou errado? Quem decide o certo ou errado é quem? É o líder? É a maioria? Nesse caso aqui a democracia atrapalha, tá? Porque a maioria pode decidir coisas erradas. E já decidiu várias vezes na história. Quem decide o certo ou errado? Biblicamente, certo ou errado é um dado revelacional, ou seja, é da palavra. Se é popular ou não interessa. Se a maioria concorda ou não interessa. Se eu concordo, se você concorda ou não interessa. É certo ou errado, e falou, está falado. Ok? Qual que é o significado da história humana? História humana não tem nenhum significado. Ah não, história humana tem propósito. As pessoas um dia prestarão contas do que elas fizeram com a sua vida para o autor da vida. São respostas diferentes. Seja que você der, ela demonstra a sua cosmovisão, ok? Eu vou passar isso aqui, não vai dar tempo, depois eu passo para vocês. Eu quero... como que é possível identificar as nossas idolatrias? Algumas perguntas também, tá? O que eu desejo mais do que ser santo? Se existe algo que eu desejo mais do que ser santo, é porque então eu tenho ido, seja o que for. Eu desejo ser, antes de ser santo, eu quero ser rico. Antes de ser santo, eu quero experimentar prazer. Antes de ser santo, eu quero ser popular. Antes de ser santo, eu quero ter status. Se existe algo que eu desejo mais do que ser santo, isso mostra qual é o meu ídolo. No que eu gasto mais o meu dinheiro? No caso meu agora é com a Valentina, fralda, aquela coisa toda, né? Leite e tal. Não significa que ela é meu ídolo, embora ela possa ser. Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas por uma cara séria. Né? Quando eu transformo a família e coloco ela acima de Deus, a família tornou-se ídolo. Se eu coloco a minha esposa acima de Deus, meu filho acima de Deus,
Normalmente, idolatria, elas são feitas com coisas boas. Dinheiro não é coisa ruim. Todo mundo aqui concorda, né? A Bíblia diz que não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. São coisas boas que nós colocamos no centro da nossa vida e se tornam ídolo, né? No que eu gasto mais o meu tempo? Se olhar para a sua última semana e naquilo que você mais gastou o tempo, isso talvez aponte para aquilo que você mais valoriza, para aquilo que eu mais valorizo. O que toma mais as minhas preocupações? Mesmo sabendo que Deus é soberano, que Ele não abandona os seus, mas o que toma mais as minhas preocupações? O que eu temo mais do que a Deus? Tem alguma coisa que eu temo mais do que a Deus? Tem sim, a morte. Mas calma aí, Deus é aquele que venceu sobre a morte. Eu não estou falando que quando a morte bate, né? Não estou falando assim, que quando eu fico sabendo que um parente meu, uma pessoa está próxima da morte, eu vou ficar insensível, ou vou utilizar frases feitas, né? Fique tranquilo que Deus é soberano. Não estou falando disso. É claro que a morte sempre vai ser uma intrusa na nossa vida. Todo mundo sabe disso. Só que a pergunta aqui é outra. O que eu temo mais do que a Deus? A morte faz a gente sofrer. Só que Deus é aquele que experimentou a morte, venceu sobre a morte, e embora a gente sofra com a morte, não é para a gente temer a morte mais do que a Deus. Mas será que tem alguma coisa que eu temo mais do que a Deus? Quais são as bases da minha ansiedade? Nós ficamos ansiosos, com base ou sem base? Quais são as bases? Quais são os pecados em que nós caímos habitualmente? Eles talvez sinalizam, ou normalmente sinalizam para áreas onde nós temos problemas específicos. E a Bíblia tem palavras sobre isso. Eu quero terminar com um vídeo, tá? Quero terminar com um vídeo e depois os slides ficam com vocês e a gente termina com algumas perguntas. Foi só uma introdução da introdução. Eu espero que pelo menos tenha ficado a questão da importância da cosmovisão. Cosmovisão todos têm. Cosmovisão é esse compromisso fundamental, arraigado no nosso coração, que se expressa em nossas ideias que nós temos sobre tudo o que acontece. Tá? Tem um vídeo, só pausa um pouquinho, por favor. Isso, antes de passar, é um vídeo rápido, acho que 2 minutos, alguma coisa assim. O paciente terminal, ele sabe que a ficha caiu e ele tem medo do que vai acontecer com ele. Ele cometeu um crime, ele chama, por favor, com uma nota de rodapé, ele chama uma psicóloga, ele não está falando mal da psicóloga não, tá? Aí a psicóloga ali no caso, ela tipifica o humanismo, tá? Poderia ser um pastor liberal, tá bom? Então se alguém é psicólogo aqui, não tem ninguém falando mal de psicologia não. Ali é tipificando o humanismo. Então, existe um cara que está prestes a morrer, ele sabe que vai morrer, e ele sabe que vai ter que prestar contas sobre a vida dele. Vem um humanista e fala, olha, o que vai acontecer do outro lado lá, é você que vai definir. E aí, eu não estou dando spoiler, só para a gente contextualizar, por favor, preste atenção e depois a gente termina. Doses of
dava para falar muita coisa, mas bem rápido. No final, o cara tenta, né, ajudar ela e fala: olha, o cara está pirando, o cara não sabe de nada, ele não sabe o que está falando. Ela olha e fala: ele sabe o que ele está falando. E o que ele estava falando? Ele, de novo, ele tinha certeza de que ele ia morrer, a ficha caiu. Ele vai prestar contas para Deus do que ele fez da vida dele. Ali não tem todo o contexto, mas provavelmente ele trabalhava como uma pessoa que fazia a pena de morte. Ele tentou a primeira vez no carinho, não pegou na veia, e aí, inclusive os pais testemunharam isso e falaram: graças a Deus meu filho vai morrer. Aí ele vai lá e tenta de novo, e a pessoa morre. Depois ele fica sabendo que era uma pessoa enganada, não era aquela pessoa. Os policiais pegaram o cara que realmente tinha feito o crime. Dá para imaginar um pouco o peso na consciência? E aí, ele quer o quê? Ele não quer esse tipo de respostinhas que normalmente nós acreditamos na saúde. O que está do outro lado de lá, cabe ao seu coração definir. Se Deus existe, então ele vai existir. Se Deus não existe, então ele não vai existir. Cabe a você definir. Ele sabe que na hora do vamos ver, na hora da morte, essa cosmovisão humanista que diz que tudo é relativo, é um lixo. Por isso é que ele usa aquela palavra forte lá. Peço até perdão, né? Peço desculpas. E ele fala: eu quero um pastor, alguém que acredite em céu e inferno e me mostre como encontrar perdão. Eu quero isso porque eu vou morrer. Cosmovisão não é só para ficar lendo o livro e debater no Facebook. Tem a ver com a nossa vida. Porque todas as pessoas têm, de novo, pela enésima vez, tem uma cosmovisão. Se a cosmovisão está fundamentada em qualquer outra coisa que não seja a Bíblia, o momento da morte é horrível e sem esperança. Todo mundo aqui já foi em enterro de crente e em enterro de não crente. Nas duas situações há choro, nas duas situações há saudade, nas duas situações há silêncio, nas duas situações há lágrimas, mas só em uma delas há, no meio de tudo isso, esperança e gente cantando hino. Eu lembro quando minha mãe morreu, né? Choro, saudade, enfim, mas a gente cantando hino, e miraculosamente a gente continua. Agora, quando uma cosmovisão faz com que a pessoa acredite em nós, no homem no centro, isso é uma baita de uma loucura, que vai ressoar na eternidade. E que Deus nos livre disso. Então, termino a palestra aqui, eu agradeço a paciência, tá? E depois, se alguém de repente quiser alguns slides, fiquem à vontade. E espero que tenha pelo menos, né, dado essa introduzida para que vocês depois possam ampliar, aprofundar e fazer alguns exercícios práticos de outras áreas. Mais uma vez, obrigado aí pela paciência e pelo respeito. Muito obrigado. Deus abençoe. A gente que agradece ao pastor Wilson pela palestra, né, pelo estudo. Nós não tivemos perguntas feitas no papelzinho, então se alguém quiser fazer pergunta agora, pode levantar a mão e fazer pergunta que o pastor nos responde tudo. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida sobre o que é cosmovisão, sobre o que foi falado aqui? Parece não. Então, sempre quando alguém pergunta aqui na classe, sempre diz o seguinte: ou é porque entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu entendi tudo, a palestra, o estudo foi muito bem articulado, então eu creio que todos os irmãos entenderam também, né? Todos certamente saímos daqui hoje abençoados. Eu vi que o pastor tem alguns livros aqui para indicar. Só para mostrar esses dois aqui, esse é o livro assim, mais completo que nós temos em português sobre cosmovisão, tá? Cosmovisão, a história do conceito, de David Nagel, e esse é o mais completo, acadêmico, cheio de notas. Isso aqui tem 400 e poucas páginas, tá? Agora tem livros um pouco mais introdutórios, né? Um pouco mais introdutórios, uma visão transformadora, e livros da cultura cristã que falam sobre cosmovisão cristã. Tem a Cosmovisão Cristã do Michael Bohan, da Editora Vida Nova, e tem outro livro que é muito precioso,
Parece título de autoajuda, mas não é, tá? É coisa boa mesmo. Você é aquilo que ama, tá? Do James Smith, e ele é muito bom esse livro. E é interessante, Alexandre, super rápido, que ele fala sobre cosmovisão, da importância de nós entendermos, obviamente, a palavra de Deus e as outras visões, e para poder conversar com pessoas que têm outras visões. Mas ele fala aqui uma coisa muito importante, que é importante, é estranho. A princípio, quando a gente ouve pela primeira vez, é estranho. Ele fala que o homem, fundamentalmente, é um ser litúrgico. Coisa mais estranha, né? Aí vem aquela questão, o que é um ser litúrgico? Todos nós somos submetidos todos os dias a liturgias. O que é liturgia? São aqueles rituais, né? São filmes, obras culturais que nós assistimos e que de alguma forma nos influenciam. Todos nós temos uma liturgia aqui no culto, já está terminando o culto na palestra nossa. Amanhã vocês vão submeter à liturgia do culto. Quando vocês vão no shopping, existe uma liturgia também, né? Quem gosta, quem sabe, quem estuda propaganda sabe disso. As lojas são colocadas de maneira pensada, aquelas que vão estar no começo, o cheirinho das lojas, que são atrativos, né? Todo o circuito de um shopping, ele tem uma liturgia própria, músicas de fundo, que buscam despertar em você. Quem nunca, né? Foi para o shopping sem pensar em comprar nada e saiu de lá comprando alguma coisa. Principalmente as mulheres, né? Claro, brincando, os homens são mais centrados, não. Os homens também compram. Somente livraria, né? Enfim, claro que eu sou uma brincadeira. Mas tudo isso, todas essas coisas são liturgias. Os filmes, aquela sucessão de a narração, a fala, a trilha sonora, o fundo, enfim, tudo aquilo vai moldando a gente. E aí a sacada dele é a seguinte: quando você, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, se submete às liturgias humanistas, o seu coração, a linguagem que ele usa é essa, é descalibrado. Aí chega no domingo, você não vai à igreja, ou seja, você não vai ter o seu coração calibrado de novo. O que ele diz é que nós devemos nos submeter conscientemente às liturgias do reino, porque elas é que calibram o nosso coração, elas que colocam o nosso coração no lugar correto, para depois a gente encarar as liturgias que de repente não são cristãs assim. Porque nós estamos no mundo, não somos no mundo, mas estamos aqui nesse mundo. E nós ouvimos coisas que vão nos influenciar, nós lemos, nós conversamos com pessoas que de repente vão orientar em outra direção, e a liturgia do reino, a liturgia de Deus, é aquela que deve calibrar o nosso coração para que a gente viva para a honra e para a glória de Deus. Então ele trata de cosmovisão, mas nesse sentido, que é muito interessante também, vale muito a pena a leitura. Bom, obrigado. Muito bem. O que você quer terminar aqui? Só os avisos para você Os avisos, né? Só os avisos, pessoal. Semana que vem vai ser Cosmovisão na Política, vai ser com o seminarista Alexandre. Hoje nós não teremos lanche, estamos pensando na possibilidade de ter ou não, mas hoje nós não teremos nenhum lanche. E acho que é isso, vou pedir para o seminarista Jonathan, você olha para a gente, Jonathan. Querido Deus, Pai de amor, nós te louvamos por este dia, por este momento tão oportuno que nós, ó Deus, tivemos de aprendizado da Tua Palavra, acerca da forma que devemos enxergar o mundo, e nós te rendemos graças porque sabemos que foi o Senhor quem nos trouxe nesta noite para que pudéssemos ser capacitados através da instrumentalidade do Teu servo. Nós em tudo te louvamos, ó Deus, porque sabemos que foi o Senhor quem abriu o nosso coração, foi o Senhor quem moldou o nosso pensar, e suplicamos a Ti, ó Deus, que continue a conduzir o nosso viver, porque somos do Senhor e estamos neste mundo para ser sal e para ser luz. Que toda a glória, ó Deus, seja dada a Ti, e que tudo aquilo que nós façamos, seja em palavras, seja em ações, seja para a glória, honra e louvor de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós em tudo te bendizemos e te louvamos no nome dele, hoje e sempre. Amém. Muito obrigado pela participação de todos, tenham uma boa noite e fiquem com Deus.